Muito bem, vamos lá. Dando início então ao nosso estudo do livro do Espiritismo, na sua mais simples expressão, máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Nós vamos seguir a partir do item número 35. Nós finalizamos a parte anterior, que era o resumo dos ensinos dos Espíritos, que foi até ali o item número 34, e agora a gente segue para essa última parte, para essa parte final aqui do nosso trabalho. Só para lembrar então, nós começamos inicialmente estudando aqui no nosso livro o histórico do Espiritismo, em que Kardec, desde 1850 nos Estados Unidos, já trazia para nós ali a publicação de alguns fenômenos que eram observados, e depois ele foi aqui trazendo daí toda a evolução dessas comunicações, criando aquilo que seria a base do Espiritismo, desenvolvendo ali o conteúdo, conhecendo quem eram os espíritos, onde eles estavam, e a partir dali então ele começou a trazer um conteúdo que seria a base do aspecto científico da doutrina espírita e depois a base filosófica, para depois então trazermos ali o conteúdo moral, que fez com que a doutrina espírita se transformasse nessa filosofia transformadora que hoje nós estudamos. Então tudo isso nesse histórico do Espiritismo. Depois aqui na segunda parte, nós vimos aqui o resumo do ensino dos Espíritos, como nós vimos aqui do item 1º até o item número 34, e Kardec foi fazendo uma sequência pedagógica, acompanhando aquilo que o Livro dos Espíritos trazia. Então ele começou falando aqui sobre Deus, depois sobre os Espíritos, origem, depois a parte moral, intelectual, com relação ao livre-arbítrio, com relação aos valores que cada espírito tem, abordando bondade, maldade. Depois ele começa a falar sobre a encarnação, não a reencarnação. Ele começa falando da encarnação, que é esse processo em que nós, como seres imortais, seres imateriais, temos contato com o mundo físico para esse trabalho de transformação e desenvolvimento, a nossa própria evolução, e trazendo aqui qual é o objetivo dessa encarnação, qual é o objetivo de um ser imaterial estar em contato com a matéria, não apenas em contato com a matéria, mas restrito pela matéria. Depois ele seguia falando para nós sobre todo o trabalho do aperfeiçoamento dos espíritos, as provas, expiações. Depois ele começa a falar sobre cada existência corporal. Ele já começa a entrar então para nós aqui na relação de reencarnação, que é o retorno do espírito ao mundo físico após uma primeira, segunda, terceira, e assim diversas etapas que ele vai vivendo. E aí aqui ele começa a quebrar a ideia das penas eternas, ou a ideia do paraíso imediato, mas é através da reencarnação, nessas infinitas etapas que cada um de nós vai vivendo, para podermos desenvolver aqui o nosso maior potencial. E aí, assim, no caso dos erros, trabalhar pela reparação, no caso dos acertos, melhorar ainda mais, alcançando a evolução, e tudo isso então com a ideia da reencarnação. Ele avança um pouco mais, falando também, antes de falar sobre reencarnação, Kardec falava sobre encarnação e ele fala também sobre a vida espiritual. Quando ele diz aqui no item número 15, a vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não passa de um instante na eternidade. Então, nessa vida espiritual, ele vai falando sobre a condição de espírito errante e a condição de erraticidade, que ela não tem uma duração determinada, mas o espírito então tem a oportunidade de fazer uma revista sobre todas as experiências vividas anteriormente, se melhorar, se aperfeiçoar no plano espiritual e também já fazer um planejamento para suas existências futuras. Então, uma revista do passado, um trabalho no presente e um planejamento para o futuro. Então, isso é o que acontece durante esse período de erraticidade, essa condição de espírito errante. Então, fazendo uma correção no nosso vocabulário, é importante lembrar que nós não estamos na erraticidade, mas é uma condição do espírito que está no plano espiritual,
na dimensão espiritual, na condição de espírito errante. Isso porque nós temos espíritos que não estão mais na condição de espíritos errantes, mas são espíritos que estão agora definitivamente no plano espiritual. Então Kardec abordou bastante sobre isso, sobre o avanço, sobre o retardamento, que tudo isso vai de acordo com a condição do espírito. Ele avança um pouco mais, falando para nós também sobre a questão das punições com relação ao sofrimento, punições que são impetradas pelo próprio espírito, pelas suas escolhas, né? Ele vai falando sobre os mundos no plano espiritual. Mundos de diferentes graus de adiantamento, né? De diferentes condições para cada classe de espíritos, mundos que nós ainda nem imaginamos existir, nós somente especulamos, né? Porque dentro da nossa condição não é possível que nós tenhamos essa visão do que é exatamente o universo em termos de morada dos espíritos. Vai falando para nós aqui também sobre as condições, né, daquilo que é a reencarnação. E aqui vocês se lembram que quando nós tratamos desse tema, nós criamos o primeiro conflito com os dogmas das filosofias tradicionais, que existe uma única existência e a partir dessa existência o espírito então vai para o céu para desfrutar da felicidade plena num estado contemplativo, né, como nós já vimos, ou então ele vai para as penas eternas, para a ideia do inferno, no sofrimento definitivo. E aqui então, com a reencarnação, nós já temos um processo de transformação, em que o espírito tem sempre oportunidades de se reformar, de se renovar. Então aqui é o primeiro ponto de discordância das filosofias tradicionais. E Kardec vai comentando aqui também que não é somente a reencarnação, mas o que acontece quando o espírito reencarna. O caso, por exemplo, ele lembra do esquecimento do passado, o esquecimento das existências, que é exatamente ali a oportunidade que o espírito tem de se libertar, né, pelo menos de um modo geral, das culpas, dos conflitos que ele viveu em existências anteriores. Porque nós lembramos, o esquecimento apaga os fatos, mas não apaga as impressões. O espírito traz em si as angústias, os temores, os receios, os remorsos, que ficam ali, né, sendo hoje trabalhados pela psicologia atual, mas trabalhando em cima do indivíduo e não em cima do espírito. Então trabalha-se, bom dia, dona Miriam, trabalha-se naquele ser encarnado. Então, quando nós tivermos uma transformação das nossas ciências atuais, olhando o indivíduo como um ser imortal, vai perceber então que todos aqueles dramas que ele vive não estão relacionados necessariamente com a sua existência atual, mas puxando um fio, como se fala hoje, né, nas redes sociais, trazendo ali um histórico muito maior em que se deve trabalhar então o ser e não o indivíduo encarnado naquele momento. Então o esquecimento do passado faz parte desse processo. Um pouco mais para frente, ele fala também para nós sobre as aptidões inatas, morais e intelectuais, né? Então também aqui é um elemento importante a ser tratado no processo de reencarnação, porque o indivíduo, quando reencarna, ele traz a sua bagagem de desenvolvimento de aptidões, assim como também de tendências, que podem ser inclusive tendências negativas. Então, esquecimento do passado, diversidade das aptidões, tudo isso faz parte desse processo. Ele seguiu também aqui teve até o item 26, né, que nós comentamos bastante sobre isso. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e dos idiotas? Então, primeiro nós trouxemos aqui, né, o conceito real desses termos, né, dessas terminologias, que hoje são termos usados de uma forma pejorativa, é um xingamento, uma ofensa, sendo que, na verdade, esses dois termos eram diagnósticos médicos, né, que a psiquiatria tanto abordou e tanto aborda na atualidade, trazendo ali, né, indivíduos com limitações intelectuais e tudo mais, né? Então a idiotia e o cretinismo, né, são dois diagnósticos médicos que não são usados hoje. Outros termos são utilizados até por uma questão de eufemismo, né, para evitar que isso seja uma ofensa para o paciente, mas traz ali também, assim como também um retardo mental, como durante tanto tempo foi usado. Então o cretino, o idiota, o retardado, tudo isso já
né, felizmente a sociedade, utilizando até mesmo um sentimento, mesmo que inconsciente, de caridade, né, passou então a evitar esse tipo de utilização, né, de uso, né. Depois ele avança um pouco mais, ele fala sobre as encarnações sucessivas, ele fala sobre a relação entre os espíritos, né, relação familiar, um bom pai e tudo mais, com um filho e tal. Vai falando também sobre os guias espirituais. Então o indivíduo, quando se encontra encarnado, ele não é um indivíduo isolado, um indivíduo que simplesmente é solto no mundo, dá aquele tapinha nas costas, boa sorte e se vira. Na verdade, nós temos aqui aqueles indivíduos, né, aqueles espíritos que nos acompanham no nosso processo de evolução, trazendo ali todas as inspirações, participando do planejamento da nossa trajetória terrena, da nossa própria existência, muitas vezes, né? Fala também sobre aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que reencarnam conosco, aqueles espíritos que reencarnam para inspirar a humanidade, né? Para trazer para nós aqui uma visão sobre o propósito da nossa própria existência. Porque, do contrário, se nós não tivéssemos essas referências, nós viveríamos cada um tentando ser feliz ao seu próprio modo. E, na verdade, o que nós temos, né, é exatamente ali uma inspiração, uma referência para fazer com que todos nós encontremos esse caminho de evolução, vivendo de acordo com essas filosofias que trazem para nós aqui tanto conteúdo, né? Bom dia, Didiman. Avançando um pouco mais, ele fala para nós também sobre o Espiritismo, de um modo mais abrangente, qual é exatamente o propósito do Espiritismo, como essa filosofia organizada, essa filosofia que traz para nós um sentido intelectual, moral, filosófico, tudo isso para nos ajudar no nosso crescimento, né? Então, vamos seguindo aqui nesse roteiro trazido pela doutrina espírita, né? Que vai, na verdade, né, lembra que o Espiritismo, como a gente já conversou, ela nos ajuda, enquanto humanidade, ajuda a transformar as demais filosofias, não substituindo, mas trazendo uma visão sobre a nossa realidade como seres imortais que somos. Então, enquanto nós procuramos uma relação com Deus através das religiões, das filosofias espiritualistas, a doutrina espírita diz para nós que essa relação ela é real até pela nossa própria natureza, como criaturas, como seres, então, imortais, né? Então ele vai colocar, por exemplo, no item número 30, o Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surge de todos os pontos do globo por intermédio dos que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe termo às interpretações errôneas e deve ligar os homens a uma única crença, porque só há um Deus e porque suas leis são as mesmas para todos. Enfim, assinalará a era predita pelo Cristo e pelos profetas. Então aqui ele vai chegando no final dessa segunda parte, que é o resumo dos ensinos dos Espíritos, agora falando sobre o Espiritismo. Aqui no 31 ele fala sobre o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que trazem para nós tanto sofrimento, tanto que tem destaque aqui, né? Os homens se tornam reciprocamente desgraçados e se punem uns aos outros quando em contato com os vícios. E a caridade e a humildade devem substituir então o egoísmo e o orgulho. Ele trabalha ainda mais desse tema. E no último trecho, 34, ao passo que a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, uma nova geração surge, cujas crenças se fundarão no espiritismo cristão. Assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, cujo advento o do espiritismo marca. Então aqui nós pegamos esse trecho que Kardec depois ele vai desenvolver com mais profundidade lá no livro A Gênese, né, quando ele vai falar sobre a nova geração. Então esse momento, quando Kardec coloca assistimos à transição que se opera, isso lá no século XIX. E hoje nós estamos no século XXI, não somente acompanhando, como fazendo parte dessa transição. E aqui para nós, felizmente,
tendo a doutrina espírita sendo para nós aqui a nossa grande referência. Então, meus amigos, esse foi o resumo que nós tivemos aqui das duas primeiras partes que nós estudamos. Então, iniciamos com o histórico do Espiritismo e depois o resumo dos ensinos dos Espíritos. E agora Kardec, então, ele vai trazer as máximas extraídas pelos ensinos dos Espíritos. Então é como se ele tirasse nesses itens do 35 ao 60, que é exatamente a extensão desse último trecho, dessa última parte que nós vamos estudar, ele traz para nós aqui aquilo que foi retirado como essência, né, dos ensinamentos que os Espíritos trouxeram. Então a gente vai a cada um deles agora aqui abordando para nos ajudar aqui na melhor compreensão da doutrina espírita. Abstêmio, bom dia. E lembrando, né, que esse livro, como eu comentei com vocês anteriormente, é um livro extremamente importante, extremamente valioso e também, infelizmente, extremamente desconhecido. Porque muita gente foca, e até mesmo, né, a gente pode dizer assim que o fato de nós termos das federativas, das instituições que hoje auxiliam na organização do Espiritismo, a ideia das obras básicas. Então nós temos o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e depois fechamos com a Gênese. Esses 5 livros, conhecidos como Pentateuco Kardeciano, que muita gente chama assim, coloca esses 5 livros principais, que realmente são ali, têm o seu grande valor. Mas Kardec fez ali um trabalho muito importante, também trazendo outras publicações, inclusive essa, que tinha como objetivo, nessa época, ele foi publicado em 1862, nós acompanhamos as notas de Kardec na Revista Espírita, que é no mês de novembro, e aí em dezembro então foi lançado. Então observemos que Kardec lança em 1857 o Livro dos Espíritos, e depois em 1862 ele traz um livro com um resumo desses ensinamentos. Exatamente porque muitas pessoas se interessavam em conhecer o Espiritismo, mas o Livro dos Espíritos era um livro muito denso para ser estudado. Tanto é assim que, como nós já conversamos, nas rodadas que nós já tivemos aqui do estudo do Livro dos Espíritos, nós levamos 4 anos para estudar esse livro. Então, mostra para nós, né? Aqui, só para lembrar, o nosso Livro dos Espíritos hoje, nós começamos o estudo dele no mês de março, 7 de março de 2023. Nós estamos agora, né, já ali um pouco mais avançado na segunda parte. Então, para ver, né, que nós temos ainda toda a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte para ser estudada ainda. Né, então, daqui 2 meses nós fazemos 1 ano de estudos, concluindo ali, né, a primeira parte e começando já a segunda. É um livro muito denso. E naquela época, nós lembramos, né, que é muito importante, principalmente quando Kardec fez ali as suas viagens, que nós tão bem acompanhamos, ali no mês de outubro, mês de novembro de 1862, onde ele trouxe, né, todo aquele registro da sua viagem, ali para Lyon, para Bordeaux e tudo mais, nós lembramos que ele fez um comentário extremamente valioso, quando ele disse assim que era muito importante ver a classe operária estando ali participando junto com a classe mais elitizada do estudo do Espiritismo, fundando grupos e compartilhando dos ensinamentos que os Espíritos traziam. E quando ele fala sobre essa classe operária, é muito importante nós lermos nas entrelinhas que ele falava de uma classe que tinha uma formação intelectual muito limitada. Eram pessoas simples, pessoas pobres, diferentemente daquela classe mais elitizada, onde nós tínhamos, como Kardec sempre reforçava, e esse era um instrumento que ele precisava utilizar para chamar a atenção das pessoas, ele costumava falar qual era a profissão dos participantes das reuniões. Então ele colocava fulano de tal, capitão não sei das quantas, fulano de tal, professor não sei da onde, fulano de tal, que era o Beltrano ali, né, que era juiz de direito. Então ele procurava sempre destacar isso tudo. Mas quando ele vai para Bordeaux, ele encontra operários, pessoas que trabalhavam em fábricas, pessoas que eram artesãs, que muitas vezes eram analfabetas. Inclusive ele comenta, né, de uma das mensagens que chegou num grupo de Lyon, se eu não me engano, que era uma médium ou um médium que era analfabeto.
Então, qual foi a percepção que ele teve? Não sabemos se isso foi orientado, pelo menos eu não tenho conhecimento, pelos espíritos para fazer um trabalho desse, ou ele percebeu isso, que era necessário simplificar o entendimento. E essa simplificação veio exatamente através do espiritismo na sua mais simples expressão. Então, infelizmente, hoje, esse livro ele é totalmente desconhecido, mas ele seria extremamente valioso se ele fosse distribuído nas casas espíritas. Porque muita gente percebe, você tem que fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e ganha um diploma. Com esse livro, a pessoa consegue fazer uma leitura com calma, em uma semana, e ela já tem uma ideia geral do que é o espiritismo. Então a gente sempre reforça, né, a importância desse livro de ser colocado à disposição do público, para que todos entendessem, inclusive aqueles que não são declaradamente espíritas, mas são simpatizantes, e muitas vezes se tornam simpatizantes por um motivo pessoal. Por exemplo, ele teve a necessidade de um apoio do espiritismo e foi ao centro espírita e recebeu esse apoio, recebeu uma mensagem, fez um tratamento, seja lá qual for a necessidade. Então a visão que ele tem do espiritismo gira em torno do benefício que ele recebeu, mas não tem um conhecimento sobre a filosofia como um todo. Para muitas pessoas, o espiritismo é uma psicografia que vem de um ente querido que desencarnou. Para outras pessoas, o espiritismo é uma cirurgia espiritual que foi feita. Mas quando o espiritismo fala sobre a nossa imortalidade, sobre todos os aspectos da nossa existência, os processos evolutivos, a nossa realidade, como criaturas divinas que somos, o espiritismo toma uma proporção enorme. Mais uma vez lembrando, eu sempre gosto de mencionar aquele verso, ou aqueles versos de Oswaldo Montenegro, quando ele fala, Lu e Flor, eu amava como amava o pescador, que se encanta mais com a rede do que com o mar. Muitas pessoas se encantam com a rede, se encontram com o benefício recebido e não prestam atenção na extensão do mar que as envolve. E o espiritismo é assim. Ele traz esse conteúdo extremamente importante, porém desconhecido. E esse livro tem essa importância. Algumas casas espíritas oferecem, por exemplo, o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, depois complementado pelo estudo aprofundado da doutrina espírita, mas esses estudos, mesmo assim, demandam muitos meses. E as pessoas não têm tempo para isso. Então, o que elas conhecem do espiritismo, na verdade, são fragmentos do espiritismo. É uma palestra que ouviu, um romance que foi lido, um trabalho que se beneficiou, uma personalidade que se destaca. Então o espiritismo é conhecido assim. A partir desse livro a gente consegue ter essa visão geral. Então Kardec traz a história, traz o resumo dos ensinamentos, um resumo, como nós vimos, e agora ele vai tirar aquilo que é mais relevante desse resumo para a nossa observação. Então vamos dar sequência aqui, meus amigos, depois dessa introdução, que, como eu falei para vocês, era necessária para a gente fazer essa recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu. E agora então vamos lá para o nosso para essa terceira e última parte. Então, máximas extraídas dos ensinos dos espíritos. As máximas são as ideias principais dentro daquilo que os espíritos trouxeram, ou seja, a essência daquilo que foi trazido. Enquanto isso, nosso amigo Lucas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela mensagem, diz aqui para nós: mostra-me tu o que eu precisava saber, e assim na sabedoria de quem estuda as melhores pautas, páginas, livros e nas linhas estudadas por ti, eu aqui agradeço por mais um ciclo pós-parada. Sentimos falta, né, Lucas? Eu, através do meu grupo, que não é pouco, me vejo enriquecido de tanto saber que a nossa doutrina nos traz e nos leva a concretizações que nem pensaríamos em saber. Em nome do nosso grupo, que sempre presentes, diariamente aqui desejamos que esse retorno possa iluminar o seu grupo com a sabedoria que gostaríamos que assim fosse para muitos, mas essa fila cresce e esse crescimento nos traz o melhor entendimento do que nós, os espíritos, precisamos saber um pouco mais. Obrigado, professor, por mais essa vontade de nos dar o que sempre precisamos saber, né? Lucas, professor, é o nosso mestre e todo esse pessoal que está do lado de vocês aí também. Nós aqui somos estudantes, né, juntos, de mãos dadas aqui, aprendendo a cada dia. Obrigado pela participação de vocês todos. Tá? E um grande fraterno abraço e um beijo para todos aí.
Então vamos lá, né? Aqui então, máximas extraídas pelos espíritos, pelos ensinos dos espíritos. Item número 35, Kardec diz assim: o fim essencial do espiritismo é tornar melhores os homens. Nele não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Então, o fim essencial do espiritismo. Eu me recordo, certa vez, eu estava junto com um tio e fazíamos um trabalho ali e tal, e nós estávamos ali na minha mesa, computador ligado, a gente conversando e tal, e em cima, né, na minha prateleirinha, tinha ali os livros espíritas. E ele olhou assim e falou assim: o que vocês aprendem no espiritismo? E isso faz muito tempo. Naquela época eu falei: a gente aprende sobre o mundo espiritual, sobre a ligação que tem entre os dois mundos e tal. E até mesmo naquela época a minha resposta foi bastante superficial e incompleta, porque ele falou assim: tá, e voltamos a fazer o que nós estávamos fazendo. E nesse item 35, Kardec vai muito mais além. O objetivo maior não é dizer assim: você é um espírito, que quando você vai morrer você vai para o mundo espiritual, ou então assim que depois você vai reencarnar, ou então que os espíritos podem se comunicar. Isso não é o espiritismo. Isso são elementos que compõem o espiritismo, são fenômenos que acontecem, são consequências daquilo que o espiritismo propõe através dos seus mecanismos, como por exemplo a mediunidade. Mas olha que importante, o fim essencial do espiritismo é tornar os homens melhores. Então não é saber que você é espírito imortal, isso não te faz uma pessoa melhor. Saber que você vai morrer e você vai para uma colônia espiritual, isso não te faz uma pessoa melhor. O espiritismo, na sua essência, na sua filosofia, vai trazendo para nós uma sequência de ideias que vai fazendo com que nós gradualmente vamos mudando o nosso comportamento. Vamos escolhendo atitudes melhores, ideias melhores, pensamentos melhores, desenvolvendo as nossas virtudes, que por consequência, juntando tudo isso, faz com que nós nos tornemos homens melhores, pessoas melhores, né? Fazendo com que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Então esse é o papel principal do espiritismo. Se alguém me perguntasse agora, como meu tio me perguntou naquela época, o que vocês aprendem no espiritismo? Nós aprendemos a nos tornar pessoas melhores. Aí se ele perguntar como, aí eu posso falar sobre tudo aquilo que a gente tem como base principal. Por isso que aquele ensinamento do Espírito Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o verdadeiro espírito é aquele que contém as suas más inclinações, que se esforça para se transformar num ser melhor. Esse é o ponto principal. E daí ele coloca, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O que nós fazemos geralmente é o contrário. Nós queremos aprender, decorar, colocar livros na nossa prateleira, e depois a gente pensa se a gente vai gostar do vizinho ou não. Se a gente vai querer se tornar um ponto de harmonia dentro da nossa família. Se nós vamos querer nos tornar um cidadão melhor que ajude a transformar a nossa sociedade. Então, para nós é muito mais fácil, por isso que, dentro do progresso moral e intelectual, o intelectual é muito mais fácil, porque eu posso fazer isso para mim, individualmente, egoisticamente, sem me preocupar com ninguém. Agora, quando eu falo em progresso moral, eu falo de amor. E o amor só tem valor quando ele é compartilhado com os outros. E para esse amor ser compartilhado, nós temos que quebrar preconceitos, temos que fazer uma série de mudanças interiores. Por isso é muito mais fácil aprender do que amar. Mas o Espírito Verdade trouxe para nós: amai-vos, eis o primeiro mandamento. E nos instruamos que esse seja o segundo mandamento. E esse é o papel do Espiritismo: ensinar para nós o que é o amor, através de todas as suas tarefas, de todos os seus trabalhadores, né, o sentimento de caridade, de fraternidade, que é o ponto principal, porque nós vemos isso sendo exemplificado principalmente por aqueles que se tornam referências para nós, e depois a gente aproveita todo esse espírito de fraternidade e vamos estudar juntos. Então a gente tem que colocar isso de uma forma muito forte na nossa mente, que nós estamos estudando o Espiritismo com o objetivo de nós nos transformarmos. Se nós estudamos e isso não surte nenhum efeito, significa que nós, sim, é produtivo, porque
porque nós estamos estudando, mas seremos estudantes reprovados. Seremos estudantes repetentes. E tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais complicado. Bom dia, Sandra. 36, vamos lá. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. De nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Praticamente aquilo que nós falamos de um jeito muito mais inteligente, muito mais elaborado. Então não adianta, é aquilo que a gente sempre lembra, né? Se nós temos uma mesa e nós colocamos sobre essa mesa os principais livros espíritas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis e tal, e outras obras também, por que não? Nós vamos perceber que a grande maioria vai escolher ou o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns. Por que isso tudo? Porque nós vamos trabalhar com o nosso intelecto, especialmente no aspecto filosófico e científico. E o Evangelho traz o ensinamento, os ensinamentos de Jesus, explicado à luz da doutrina espírita. A grande maioria vai escolher esses 2 primeiros livros, se não escolher o último livro, que é a Gênese, porque é escola, é academia. Agora, quando nós falamos de Evangelho, se ele não for aplicado, ele não tem efeito. Por isso é muito importante que, sim, nós utilizemos todos esses recursos, tenhamos todo esse entendimento sobre de que forma que o Espiritismo foi construído, quais ali seus mecanismos de desenvolvimento, mas tudo isso é um ponto secundário comparado com o ponto principal, que é o fim essencial do Espiritismo, é tornar melhores os homens. Então não basta nós cremos, né, quantos e quantos espíritas. Nós vemos, inclusive, já participamos muitas vezes desse tipo de debate, para dizer quem está com a verdade e quem que não está com a verdade. Muitas vezes aquelas discussões de puxar cabelo e rolar escada, como acontece nas novelas, né? Porque Emmanuel é melhor do que André Luiz, porque André Luiz não presta, porque o que presta é Kardec. E nós ficamos nesse debate totalmente infrutífero, mostrando exatamente a nossa imaturidade diante de uma filosofia tão ampla e tão profunda. Então mostra que nós estamos ainda lá nas primeiras séries do ensino fundamental, aprendendo a desenhar as primeiras letras, nesse caso as letras das virtudes, enquanto ficamos perdendo tempo com esses debates todos. Porque aí nós temos o nosso ego falando mais alto, o nosso orgulho falando mais alto, enquanto que o ponto principal, que é a transformação, ela não consegue chegar. Porque nós nos preocupamos com as manifestações, nos preocupamos com os conteúdos, nos preocupamos com os autores, mas e a essência de tudo isso? Esse é o papel principal. Por isso, então, de tudo isso, lembremos sempre que ele tem uma finalidade. Nós não chegaremos do outro lado, no plano espiritual, ostentando um diploma dizendo, eu estudei todas as obras. Porque o que vai mostrar realmente aquilo que nós somos foi exatamente a transformação, será exatamente a transformação que nós vivemos. E é ali que nós seremos reconhecidos por muitos nos amarmos, como lembra o ensinamento de Jesus. 37, Kardec segue. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso, todos os dias, arrancar alguns brotos que têm por antídoto a caridade e a humildade. E aqui nós podemos utilizar várias máximas, né? Vigiai e orai. É o primeiro ponto. E aqui a gente vai depois mostrando, né, que nessa vigilância e nessa oração nós temos a necessidade da reforma moral. E a reforma moral, cada um desses itens que nós estamos acompanhando, cada uma dessas imperfeições, elas vão se transformando gradualmente. Lembramos lá da questão 919, quando Santo Agostinho diz, né, que conhece-te a ti mesmo, coloca a cabeça no travesseiro e todos os dias faça uma revista sobre como foi seu dia. O que você deixou
de impressão para aqueles que cruzaram seu caminho. Se nós formos muito egoístas, tentemos trabalhar de um modo muito objetivo. O orgulho, a vaidade, diminuamos um pouco mais. A ambição, ela é um ingrediente saudável porque nos motiva, mas não sejamos ambiciosos a ponto de destruir o outro para poder conquistar alguma coisa. E aqui então ele vai falando sobre várias imperfeições. E nós temos que observar, né, dentro daqueles 3 passos que nós já tanto conversamos, né, primeiro você tem que entender o que é uma virtude e o que é uma imperfeição. O que é uma virtude? Humildade, caridade, fraternidade, paciência, tolerância e dentre outros. O que são imperfeições? Egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, cupidez, ódio, inveja, ciúme, maledicência, algumas citadas por Kardec. Conhecemos os 2. Eu já sei aquilo que é bom e já sei aquilo que não é bom. Segundo processo, o que isso tem dentro de mim? Em termos de virtudes e em termos de imperfeições. Começa o processo de autoconhecimento. Eu sei que nessas situações tal coisa acontece. Naquelas situações eu me comporto de outra forma. Dentro de casa eu sou de um jeito, fora de casa eu sou de outro jeito. E aí eu começo a identificar de que forma que essas imperfeições que todos temos e essas virtudes que todos também temos, de que modo que elas se comportam dentro de mim, a partir das escolhas que eu faço. Esse é o segundo passo. Primeiro, identificar o que é um, o que é outro. O segundo passo, saber como eles se comportam dentro de mim num caso e o outro no outro caso. E o terceiro e mais importante, começarmos a fazer o trabalho de reforma. Através dessas 3 etapas, que não precisam ser necessariamente uma de cada vez, a gente vai fazendo de modo simultâneo. Cada vez que eu percebo, porque nós temos hoje uma capacidade intelectual de saber identificar aquilo que é bom e aquilo que não é. Ninguém mais aqui é inocente ou ingênuo a ponto de fazer algo ruim para alguém ou para si mesmo e achar que isso não tem efeito nenhum. E quando nós percebemos isso, a primeira atitude, nós temos que fazer o trabalho de transformação. Eu acabei de ser egoísta, eu espero não ser mais egoísta. Eu respondi desse jeito porque eu fui orgulhoso, eu espero não ser tão orgulhoso da próxima vez. E como lembra mais uma vez o Espírito Verdade, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Porque é através do esforço que vem o resultado. Mas se eu não tiver esforço, não adianta nada, nada vai acontecer. Então é esse esforço que começa, é exatamente ali o combustível da nossa transformação, da nossa reforma. Então o Espiritismo traz para nós como fim essencial nos tornar pessoas melhores. E agora a nossa boa vontade, o nosso esforço, a nossa coragem, é o que vai promover essa terceira etapa, que é a etapa de transformação. Conhecer, conhecer-se e transformar-se. São 3 etapas que nós jamais podemos esquecer. Porque é isso que o Espiritismo traz para nós de mais importante. 38. A crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer: vale mais hoje do que ontem. Olha que interessante, né? Kardec, numa linguagem muito simples, que é exatamente o papel do livro, né? Na sua mais simples expressão. Se você não for melhor a cada dia, você se encontra estagnado. E aí a crença do Espiritismo significa que você está acreditando de um jeito errado. Porque se você acredita que os espíritos existem, ótimo, mas isso não significa que isso vai provocar em você algum efeito positivo. Por isso que é importante que nós estudemos todo o bojo, né? O bojo é aquela parte mais gorda dos navios, né? Aquilo que é mais importante dentro do Espiritismo, que é entender o porquê, qual o efeito de tudo isso. Eu acredito que os espíritos existem, da mesma forma que eu sou espírito também e continuarei existindo, mas aí um espírito diz que como ele teve uma vida de tal forma e a sua vida no plano espiritual é de tal forma, isso já começa a despertar em mim a responsabilidade. Porque depois a minha felicidade ou a minha infelicidade no plano espiritual depende daquilo que eu começo a construir hoje. Então, o Espiritismo como uma filosofia, que como foi colocado lá em cima no último trecho que nós vimos, né? O Espiritismo, deixa eu voltar lá no item 34, para falar direitinho aqui, ipsilíteris.
Ao passo que a geração proscrita... não é esse trecho. É mais para cima, peraí. Bom, eu não vou achar aqui. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante. Então, essa luz brilhante, não apenas pela intensidade com que ela surge no mundo, mas ela deve ser mais brilhante para nós, fazendo aquela autoiluminação. A expressão luz, iluminação, iluminado, né, todos os derivados dessa palavra é muito utilizado dentro do meio espírita. Nossa, você tem um caminho iluminado, você é uma pessoa que tem muita luz. E a nossa luz interior, ela só brilha se nós fizermos com que ela brilhe, através exatamente do cultivo dessas nossas melhores virtudes. A gente vai lembrar, por exemplo, o livro Tei, do irmão Jacó, através do Chico. Frederico Figner, quando chega no plano espiritual, a primeira ideia que ele traz para nós, né, assim, no começo do livro, é aquela ideia, não, eu cheguei no mundo espiritual, eu era diretor de federação, eu era ali um fundador de centro espírita, eu era o cara. E de repente ele se vê totalmente opaco ao lado daqueles espíritos que eram companheiros dele de doutrina espírita, né, que eram grandes trabalhadores, espíritos que marcaram suas existências aqui pelo trabalho, pela virtude demonstrada, e ele se achava capaz de participar desses espíritos da mesma forma com que eles então se destacavam no plano espiritual. E aí começou a vir o constrangimento. E nesse constrangimento ele percebeu que tudo aquilo que ele estava alimentando era uma vaidade. A vaidade de se achar importante pelo fato de fazer coisas pequenas aqui no mundo espiritual, aqui no mundo físico. E aí, trazendo um spoiler para nós, no final do livro ele consegue descobrir a autoiluminação. E aí sim ele percebe aquela irradiação em torno dele e ele fica procurando de quem que é, quem que está aqui perto de mim. Até o momento em que ele se dá conta que era ele próprio, então, alcançando a própria luz. Se nós, então, não conseguimos cultivar essa própria luz, nós não valermos mais hoje do que ontem, e esse ontem, claro, é figurativo, mas dentro de uma proporção micrométrica, a cada dia a gente pode ser alguém melhor. E Santo Agostinho trouxe para nós aquela reflexão, falando para colocarmos a cabeça no travesseiro todos os dias e começarmos a pensar como foi nosso dia. Quais foram as nossas ações? Qual a repercussão de tudo aquilo que nós construímos, que nós produzimos, na nossa vida e na vida das pessoas, para que no dia seguinte a gente faça algo melhor. Mas aqui esse ontem é exatamente isso, nós que temos uma longa jornada dentro do movimento espírita, movimento não, né, dentro do espiritismo, diferenciando, né, o espiritismo é a filosofia, o movimento é a organização, né? Então eu posso, por exemplo, fazer parte de um centro espírita, fazer parte de uma federação, fazer parte de uma estrutura qualquer, sem que isso represente necessariamente que eu seja uma pessoa melhor. Eu apenas tenho uma capacidade administrativa e intelectual que contribui para essa organização. Mas como pessoa, o que o Espiritismo em si me trouxe? Então aquilo que nós fazemos hoje, e nessa longa estrada, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, começamos a viver o Espiritismo, né, aplicar o Espiritismo no nosso dia a dia, o que isso trouxe de transformação para nós? É claro que para nós que temos muitos anos de doutrina espírita, de contato com a doutrina espírita, e eu falo contato porque não quer dizer necessariamente a vivência, muitos de nós também teve aqui o amadurecimento. Também tiveram amadurecimento. Nós amadurecemos, nós crescemos, né? Naturalmente é a história de a vida vai ensinando muitas coisas para nós. Mas a vida vai ensinando muitas coisas para nós, e quando ela é turbinada por um aprendizado como a filosofia espírita nos proporciona, como a crença no espiritismo nos proporciona, o nosso desenvolvimento é muito maior. Então é sempre analisar como eu era ontem, para nós que estamos aqui no início do ano, dia 8 de janeiro, estamos olhando para trás um ano que passou. O que nós vivemos no ano passado que nós podemos viver a partir de agora de diferente? E aí vem para nós ali uma série de novas oportunidades. Então, façamos com que seja proveitosa para nós essa experiência, essa crença que nós temos dentro da doutrina espírita.
Dudu colocou, né, aquele palestrante que se empolga e leva essa vaidade e orgulho sem saber. E o moço que coloca água fluidificada todos os dias nem aparece. E esse sim é envolvido por luzes inesperadas, né? Exatamente. Então aquele mais simples, mais apagado diante da visão das pessoas é aquele que faz com o coração muito mais aberto, com o coração muito mais aquecido, do que usando uma tribuna para se autopromover. Porque é bonito, né, no meio acadêmico principalmente, quando aquele palestrante, aquele professor, sobe ali, né, no palanque e começa ali a derramar o seu conhecimento, fazendo com que as pessoas o admirem pelo conhecimento. Parabéns pelo conhecimento aplicado. Mas e o resto? O resto, entre aspas, é aquilo que infelizmente nós não valorizamos tanto. Mas você é tão inteligente, você é um doutor, mas e o seu doutorado de amor, você já se preocupou? Porque o amor não tem diploma. Né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, encontrando o Chico, aquele pobrezinho semi-alfabetizado, porque o mundo intelectual para ele não trouxe as oportunidades que ele gostaria, mas as experiências de vida trouxeram para ele uma convocação em que ele conseguiu mostrar realmente o seu grande valor. Conseguiu mostrar realmente o brilho, a intensidade da sua própria luz. Então é importante sim vivenciarmos, aproveitarmos as melhores oportunidades que o mundo material nos traz, porque isso nos traz segurança, nos traz crescimento, desenvolvimento do nosso intelecto, do nosso entendimento. Mas o mais importante é nós entendermos o nosso papel de estarmos aqui. Porque aprender, por exemplo, aqui uma profissão, vamos colocar ali engenharia, aprender engenharia aqui no nosso mundo material, você aprende com muito mais profundidade no plano espiritual. Engenheiro por engenheiro se torna um engenheiro espiritual, que você vai ver coisas que você nem imagina. Agora, se tornar uma pessoa melhor, aí depende de você mesmo. Então muita gente vem para cá e acaba cultivando o mundo espiritual como sendo a única vivência, e isso, na verdade, é resultado da nossa própria educação. Porque nós somos educados a acreditar que a nossa vida única é essa existência que nós temos hoje. Não apenas esta existência, como uma única existência. E quando a gente entende que aqui é temporário, que aqui é um mundo de experiências para nós, que a nossa realidade é outra, aí então nós passamos a investir nossos esforços de um modo diferente. Porque assim a gente não pensa, né, que eu sou importante para o meio onde eu vivo. A importância que eu tenho que mostrar é para mim mesmo perante Deus. Porque nós vamos encontrar a inteligência suprema, causa primeira do universo, olhando para nós e olhando você, seu verme. Verme no bom sentido. Porque os vermes são criaturas divinas ocupando o mundo. Por que você acha tão importante se você é tão pequeno ainda? Agora, quando a gente se compara com os outros, nada mais é do que orgulho e vaidade. Todo conhecimento que alguém tem, sempre tem alguém que tem mais conhecimento. Então, não adianta a gente ficar nessa disputa, nessa concorrência para ver quem pode mais e quem pode menos. A nossa relação é com Deus. E para isso, todas as nossas virtudes precisam se desenvolver. E para finalizarmos, item número 39, a importância que o homem liga aos bens temporais está em razão inversa da sua fé na vida espiritual. É a dúvida quanto ao futuro que o leva a procurar essas alegrias neste mundo, satisfazendo as suas paixões, ainda que à custa do seu próximo, praticamente resumindo aquilo que a gente conversou. Porque mostra isso exatamente, quer dizer, quanto mais compreensão e mais profunda é a minha relação com essa filosofia, mais importância eu dou para a minha condição espiritual. Por isso ele coloca aqui que ela é uma razão inversa. Quanto mais você se desenvolve espiritualmente, menos importância você dá para os bens materiais, que são importantes, mais uma vez. É importante nós administrarmos o patrimônio, administrarmos a nossa vida aqui no nosso mundo, para que ela se torne proveitosa de várias formas. Mas se eu vivo apenas em função disso, especialmente satisfazendo as nossas paixões, e ainda à custa do meu próximo, na verdade eu estou me apegando muito mais a essa realidade.
E infelizmente é isso que acontece com a grande maioria de nós quando retorna ao mundo espiritual. Porque nós levamos a mesma personalidade, o mesmo tipo de vida, a mesma ideia que nós fazíamos de nós mesmos a respeito do mundo que nós tivemos, da vida que nós tivemos. Eu era importante naquela empresa, eu era importante naquela sociedade, eu era importante naquela família, eu era importante para alguma coisa, e no plano espiritual percebe que ele é mais um, e mais um bastante atrasado, que precisa fazer todo o trabalho de escalada daquela grande montanha, que na verdade é um abismo em que nós nos jogamos, né? Por isso os bens temporais, que representam aqui todas as situações da nossa vida material, esses bens temporais eles devem ter o valor relativo deles. Mais uma vez, só lembrando aquilo que a gente já conversou, num congresso que nós tivemos do Espiritismo.net no ano passado, ou ano retrasado eu acho. Retrasado? Eu não lembro se foi passado ou retrasado. Mas os palestrantes conversavam, né, que nós temos que valorizar o mundo espiritual. Nós temos que tratar os bens temporais, os bens do mundo material, de acordo com o valor que eles têm. E aí no debate veio outro palestrante e falou assim, só que o planejamento reencarnatório, foi passado, né? O planejamento reencarnatório nosso, que nos traz para esse mundo, coloca para esses bens temporais um valor enorme. Porque ninguém veio para cá contando as horas para voltar, que é o que a maioria costuma pensar, a maioria dos espíritas em especial. Eu, pelo menos, pensava assim. Que a gente chega assim, lendo tudo sobre nosso lar, porque eu quero voltar para lá, para a colônia ali dos nossos amigos também, né? Que, poxa, não vejo a hora de voltar para aquela colônia e coisa e tal. Mas espera aí, você veio para cá para trabalhar e você já está pensando em ir embora? É aquela pessoa que começa a trabalhar numa empresa e já fica pensando na aposentadoria. Você começou agora. Aproveita o trabalho que você está fazendo, as oportunidades que você tem de crescimento, de compartilhar ideias, de receber novas inspirações, novos ensinamentos. Aproveita cada momento. O momento da aposentadoria vai chegar de acordo com a lei. E o momento do nosso retorno vai chegar de acordo com a lei. Então, cada momento para nós aqui no mundo é de extrema importância. E nós sabermos administrar esses bens da melhor forma é fazer com que a nossa vida seja proveitosa. Porque o espírito cresce através da vivência das experiências. E nós ficamos imaginando que quando nós chegarmos no plano espiritual é que nós vamos trabalhar pelo nosso crescimento. Não vejo a hora de voltar. Tá, você vai chegar lá e aí? O que você levou de transformação, de aprendizado enquanto você esteve aqui? Então cada dia para nós é uma oportunidade valiosa que deve ser aproveitada. Temos que trabalhar isso bastante dentro de nós, porque é no meu emprego, é na minha relação, é na minha família, nas minhas próprias ideias. Cada momento é uma oportunidade de crescer. Então os bens temporais estão à nossa disposição como uma plataforma para nós construirmos, para nós nos construirmos. Agora, se eu vivo em função dessas plataformas, significa que eu não cresci nem um pouco. Lembrando que acreditar ou não no mundo espiritual é uma questão não apenas de princípios, mas cada indivíduo traz em si esse germe que vai ajudá-lo a acreditar no plano espiritual. Por exemplo, um indivíduo que é ateu. O ateísmo, durante muito tempo, e ainda é, considerado um aspecto negativo para o indivíduo. Porque quem é ateu não acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, você é uma pessoa ruim. Na verdade não é assim. Se ele não acredita no plano espiritual, na dimensão espiritual, e tudo aquilo que é relativo ao mundo espiritual, incluindo Deus, é porque ele teve motivos para isso, uma frustração, uma decepção, uma visão negativa qualquer das escolas filosóficas e espiritualistas que nós temos hoje. E pensar que a igreja fez tanta coisa no passado, eu não acredito em Deus por causa disso, ok. Mas ele tem ali as suas virtudes. Uma pessoa generosa, compreensiva, uma pessoa que vê o outro como um semelhante, então na verdade ele está vivendo um aspecto da sua espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade, nós lembramos, é a nossa relação vertical, de baixo para cima, a nossa relação com Deus, e uma relação horizontal,
a nossa relação com o nosso semelhante. Ele está vivendo a espiritualidade dele, mesmo que ele não entenda dessa forma, da forma mais plena. E no momento de chegar ao mundo espiritual, ele vai dizer, eu não acredito no mundo espiritual, mas ele é recebido como alguém que conquistou o merecimento de estar numa boa condição, porque ele viveu as melhores virtudes. Então acreditar ou não acreditar no mundo espiritual, acreditar ou não acreditar em Deus, não faz ninguém melhor. Até porque no plano espiritual nós temos muitas pessoas que viveram intensamente suas crenças e estão sofrendo muito. Porque viveram apenas dentro daquele aspecto social, daquele protocolo social. Por isso, então, quem se liga demais aos bens temporais, mesmo estando vinculado a uma religião, ele está na razão inversa da fé na vida espiritual. Quanto mais ele tem fé na vida espiritual, menos valor ele dá. Quanto menor a sua fé, mais valor ele dá na única coisa que ele acredita. Angelina colocou, né? Acho que o Espiritismo é uma doutrina que nos esclarece a cada dia. Precisamos aprender a fazer a nossa parte. Estudar, refletir, praticar. O compromisso de transformação sempre será de cada um. Algo muito interessante, para a gente poder concluir, meus amigos, aqui o nosso estudo de hoje. Algo muito interessante que a gente percebe hoje na vida acadêmica são professores, escolas, cursos, ensinando os alunos a estudarem. Porque você ensina um conteúdo e você ensina ele a absorver esse conteúdo. Então, aprender a se organizar, aprender a fazer resumos, aprender a estudar com regularidade, tudo isso faz parte de um processo de aprendizado. Então, o Espiritismo para nós é uma filosofia que nós temos que aprender a estudar a filosofia. Porque, do contrário, a gente vai tratar a doutrina espírita como mais um conteúdo acadêmico que a gente fica lendo o livro, decorando, falando, mas esquecemos da vivência, que é o mais importante. Então nós temos que aprender a estudar o Espiritismo. O que significa isso? Por que nós estamos estudando isso? O que isso vai trazer para nós de benefício? E aí então nós temos o entendimento, temos o autoconhecimento, né? O conhecimento, autoconhecimento e a transformação. E aí nós passamos a pegar todo esse conhecimento que nós absorvemos aqui dos nossos textos, dos nossos livros, e começamos a trazer isso para a nossa realidade. Aí sim o Espiritismo se torna uma filosofia efetiva. Aí sim ele se torna, de fato, uma filosofia de vida. Filosofia de vida, cada um tem o seu. Existem filosofias diversas. Para muitos, a filosofia é o atletismo. Para outros, a filosofia é a arte. Para outros, a filosofia é curtir a noite. Para outros, a filosofia é ser vegetariano. Filosofias diversas. Nós não temos uma única filosofia. Nós temos várias filosofias porque nós vivemos experiências diversas aqui na nossa vida. Mas o mais importante é nós elegermos aquela filosofia principal que vai nos conduzir para o objetivo maior, que é realmente nós construirmos a nossa felicidade, nos tornando pessoas melhores. E o Espiritismo traz para nós essa proposta. E existem outras filosofias que outras pessoas elegem e vão muito bem por elas. Mas ainda precisam depois aprender muita coisa que não conseguiram, porque não conseguiram compreender. Como, por exemplo, a própria realidade do mundo espiritual. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então. Já retomando, então, o nosso estudo desse ano, trazendo para nós já essas quentinhas, né, para dar uma aquecida aqui na nossa mente, dando uma temperada aqui nesse ensopado, né, dona Miriam? Né, de ideias, fazendo com que nós cresçamos cada vez mais, utilizando em especial esse nosso ano, né, para mais uma oportunidade de aprendermos e transformarmos, e nos transformarmos e ajudarmos também na transformação de tudo aquilo que nos envolve. Então,